A justiça não se faz só de processos, faz de boas práticas, de novas atitudes, de vontade de mudar essa realidade tão triste que é a realidade do feminicídio. Então, a TV Justiça que vem traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos de uma maneira geral. Desde 2016, o INSS vem chamando os aposentados com HIV afastados há mais de 2 anos do trabalho para revisar ou até suspender as aposentadorias concedidas. Dom Pedro I pensou nisso e criou 5 anos após a independência do Brasil, em 1927, no dia 11 de agosto, as 2 primeiras faculdades de Direito. Olá, boa noite para você. Terminou hoje no Supremo Tribunal Federal a 12ª Jornada Maria da Penha. E a repórter Viviane Novaes acompanhou também esse segundo dia de trabalhos no Supremo e ao vivo tem as informações para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, esse encontro reuniu 171 pessoas do Judiciário e das Polícias Civil e Militar aqui no Supremo Tribunal Federal. Veio gente do Brasil inteiro com um só objetivo: melhorar o trabalho de investigação, processo e julgamento de casos de feminicídio no país. Isso de forma integrada, como prevê a Lei Maria da Penha, que completou essa semana 12 anos. A gente vai mostrar agora algumas experiências, como a do aplicativo de celular, que tem um botão de pânico para vítimas de violência doméstica. Veja só. Um dia de troca de experiências para enfrentar a violência doméstica contra a mulher, especialmente o feminicídio, crime em que a vítima é assassinada simplesmente por ser mulher. Do Piauí vêm as práticas para monitorar e investigar as ocorrências. Uma das iniciativas do Piauí está aqui no celular. É um aplicativo, o Salve Maria, que pode ser usado por qualquer cidadão do estado. O aplicativo tem um botão do pânico, que aciona a polícia militar. Já o botão de denúncia coloca o cidadão em contato com a polícia civil. Nós não podemos perder tempo no crime de feminicídio, não há tempo a perder. O princípio norteador da atividade policial é o mesmo da Scotland Yard, é o princípio da única oportunidade. Então, se a delegada não tiver capacitada para fazer as quesitações no laudo cadavérico, no local de crime, nós vamos perder, né, essa investigação na perspectiva de gênero. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mostrou um vídeo para explicar como é feito o monitoramento dos processos nos casos de feminicídio. A Corregedoria Geral da Justiça monitora diariamente nas 79 comarcas o andamento dos processos. Nós queremos que, a partir dos indicadores, Mato Grosso possa ser o estado com o menor número de sentenças declaratórias de prescrição em crimes de violência doméstica. Esse é o nosso objetivo. Na sala de julgamentos, representantes da justiça do país inteiro, defensores públicos, delegados da Polícia Civil, juízes, desembargadores, peritos criminais e policiais militares. A gente sai daqui fortalecido, renovado, diante da riqueza que essa jornada nos proporcionou. Desde a troca das boas práticas, as oficinas que nós tivemos a oportunidade de trabalhar ontem, esse congraçamento com tantas mulheres e homens que verdadeiramente se engajam e lutam, né, no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vou levar uma experiência principalmente profissional, pessoal, e para tentar abranger todas as ideias, todos os conhecimentos que eu adquiri, para que eu possa implantar no estado da Paraíba, adaptando às circunstâncias do estado. Nós conseguimos ver boas práticas, novas iniciativas, para nós não ficarmos naquele mesmo processo, porque a justiça não se faz só de processos, se faz de boas práticas, de novas atitudes, de vontade de mudar essa realidade tão triste que é a realidade do feminicídio. Muda ainda mais o que nós temos para melhorar, que é o atendimento, o acolhimento, a humanização
que traz esse conhecimento que nós tivemos hoje, não só para integrarmos nas academias da Polícia Civil, no dia a dia dos nossos atendimentos, mas também na conjuntura com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os movimentos sociais. No final do encontro, os participantes assinaram a Carta da Jornada. A gente conversa agora com Andremara dos Santos, que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Doutora Andremara, o que tem nessa carta? Nessa carta há propostas formuladas por todos os participantes ao longo da jornada em oficinas, onde eles dizem e propuseram para todos os órgãos do sistema de justiça criminal, desde o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, ações a serem implementadas para que essas diretrizes realmente sejam reproduzidas, tanto na investigação, como no processo, como no julgamento dos processos de morte violenta de mulher. Mas mais do que isso, o que eles propuseram foi uma adequação da atuação dessas instituições à perspectiva de gênero, de acordo com as diretrizes, com o roteiro, com as sugestões que estão impressas nesse documento. Esse documento tem 7 pontos. A senhora poderia citar um deles? Sim. Da carta, um ponto de destaque é a proposição de que todos os órgãos do sistema de justiça criminal, esses órgãos já citados, dotem os seus sistemas informáticos de interoperabilidade. Quer dizer, busquem que esse sistema conversem, que esse sistema se integrem, que esses sistemas tecnológicos impeçam a revitimização da mulher, porque à medida em que esses sistemas estão integrados, uma informação é automaticamente repassada para o outro, e evita-se o retrabalho, e evita-se que a mulher seja ouvida muitas vezes, e evita-se que sejam perdidas informações preciosas desde o primeiro momento em que acontece a violência, e em se tratando de feminicídio, que foi o tema principal desta jornada, foram estabelecidas, inclusive, propostas, a partir do que foi discutido aqui, relativas até mesmo à perícia, não é, para que se considere desde o início da investigação essa perspectiva de que é uma violência de gênero, para que sejam apanhados e apreendidos indícios que levem à responsabilização pelo fato criminoso. Ok, muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Viviane. E o Ministério Público Federal em Brasília quer que o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, interrompa as convocações para a revisão de aposentadoria por invalidez de segurados com AIDS. Desde 2016, o INSS vem chamando os aposentados com HIV afastados há mais de 2 anos do trabalho para revisar ou até suspender as aposentadorias concedidas. Só no ano passado, 701 segurados nessa situação perderam o benefício. O MPF entende que um trabalhador com AIDS provavelmente não terá uma melhora em seu quadro de saúde que justifique a revisão ou cassação do benefício previdenciário. Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília valida ato da Universidade Federal do Amapá sobre a avaliação do aprendizado no curso de medicina. Está na Constituição. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Na UNB, por exemplo, o rendimento dos alunos é avaliado por meio de diferentes provas. Segundo o diretor acadêmico Diego Madureira, cada departamento tem autonomia para elaborá-las, de acordo com as especificações do curso. Essa autonomia, essa distribuição de autonomia, esse repasse de autonomia para as unidades e para os professores, para além de tentar chegar num modelo mais justo, ele é um modelo mais eficiente. Porque a gente tem uma quantidade enorme de cursos e cursos que são absolutamente diferentes em seus conceitos, em seus objetos, em seu objeto de estudo, que implicam em metodologias distintas. Em alguns casos, porém, o resultado desta autonomia, que pode ser a criação de um método para avaliar determinado curso, gera dúvidas ou rejeição, como aconteceu com um ato da Universidade Federal do Amapá.
A instituição elaborou um critério dispensando da prova final alunos que obtivessem nota igual ou superior a 7 no teste imediatamente anterior. O caso veio parar aqui no TRF da 1ª Região, que confirmou a competência da instituição para elaborar as regras. A ação foi movida por estudantes que não concordaram com o método de avaliação da universidade. A relatora do caso foi a desembargadora federal Daniele Maranhão. No voto que conduziu à decisão da 5ª turma, ela destacou que a universidade possui autonomia didático-científica prevista na Constituição para avaliar seus alunos. Segundo a desembargadora, a alteração promovida pela universidade só proporcionou benefícios aos estudantes. Você vai ver a seguir Dia dos Cursos Jurídicos. Dom Pedro I pensou nisso e criou 5 anos após a independência do Brasil, em 1827, no dia 11 de agosto, as 2 primeiras faculdades de Direito. A Justiça de Goiás tem investido cada vez mais em parcerias para oferecer trabalho a detentos do Estado. Os resultados são positivos, tanto para as empresas que abraçam a ideia, quanto para aqueles que, ainda cumprindo pena, conseguem enxergar novas possibilidades para o futuro. Em Goiás, atualmente, mais de 16 mil pessoas estão atrás das grades. Alguns ainda em prisão provisória, outros já foram julgados e sentenciados. É no complexo prisional de Aparecida de Goiânia que estão boa parte dos reeducandos da capital e região metropolitana. Para muitos deles, a rotina é como a de qualquer outro trabalhador em liberdade. Dentro do complexo industrial, empresas instalaram fábricas que oferecem trabalho a eles. A marca de roupa Salo realiza dentro do presídio o serviço de bordado industrial e serigrafia. Cada reeducando trabalha 7 horas e meia com direito à redução de pena e um salário que ajuda nas despesas da família. A cabeça minha, quando eu estava parado, era só coisa ruim, entendeu? Só coisa pensando como que eu ia fazer lá na rua, que eu saí lá na rua pior, entendeu? Agora, como apareceu uma oportunidade de serviço para minha vida, eu já penso diferente, eu já penso no futuro, na minha família. Dentro do complexo, tudo é produzido pelos próprios reeducandos. Eles são responsáveis pela construção, reforma e até a criação de imóveis. O refeitório dessa empresa foi todo criado por homens do regime fechado. Aqui na empresa nós não somos tratados como presos, nós somos tratados como funcionário da empresa. Todo respeito, o mesmo privilégio que o funcionário da rua tem, nós temos. A poucos passos dali está instalado um depósito da Telemonte. Lá é feita a recuperação e a fabricação de orelhões. É dali que sai a estrutura distribuída em todo o Brasil. Já são 10 anos de produção, com 93 reeducandos em atividade. O trabalho do pessoal aqui é reforma de orelhão, que a gente atende 8 estados, e mais a confecção de uniformes dos funcionários da nossa empresa na rua. Além do trabalho de recuperação de orelhões, os reeducandos têm a oportunidade de ser empregado na confecção, que faz as roupas dos funcionários. Jaira Gonçalves já está há 4 anos no complexo. A pena dela é de 53 anos. Logo que chegou ao local, ela começou a trabalhar. Hoje, grávida, ela tem um motivo a mais para fazer o serviço. Vou usar o meu dinheiro no enxoval, né? Comprar umas coisinhas que tá faltando, né? Então é bom, né? Que a gente realmente já está trabalhando para toda a gente. E agora nós estamos chegando aqui nesse galpão que tem apoio do Tribunal de Justiça. Foi construído aqui o Tecendo a Liberdade, que é um projeto que ajuda esses reeducandos. Aqui eles produzem esses tapetes, mantas para sofá. O Roberto já está aqui desde o início, em 2012, quando o projeto surgiu. Roberto, como que foi trabalhar aqui dentro do projeto? Aí, o projeto Tecendo a Liberdade foi a primeira oportunidade que eu tive no sistema, certo? Antes do estudo. E aí foi idealizado pelo pessoal e for dar a oportunidade para quem queria trabalhar. Porque você estando trabalhando, você está mais focado em alguma coisa. São histórias de homens e mulheres que querem mudar o triste trajeto que eles seguiram. Por meio do trabalho, eles encontram a oportunidade de recomeçar. Quem ainda se limita às paredes de concreto e grades de ferro, espera um momento em que também vão poder passar os dias trabalhando para que a rotina seja um pouco menos dura e sofrida.
Eles adquirem essa profissão aqui, mas o mundo ali fora tem todas as oportunidades. E muitas vezes está ligada mais ao comportamento do que a sua qualificação profissional em si. A mais a sua vontade de trabalhar, de obedecer ordens, de chegar no horário, de cumprir metas de produção, do que a própria profissionalização em si. E isso eles ganham aqui no período que eles estão presos. E neste sábado, o Brasil completa 191 anos da criação dos primeiros cursos jurídicos. Em 11 de agosto de 1827, 5 anos após a independência do Brasil, foi aprovada a lei que criou as 2 primeiras faculdades de direito. Veja na reportagem como essa história começou. A grandiosidade e a riqueza de detalhes da arquitetura herdadas de Portugal. Os brasileiros que queriam se instruir, que queriam se formar, precisavam ir a Lisboa, a Coimbra, né? De modo que tinham que ir à corte. Dom Pedro I pensou nisso e criou 5 anos após a independência do Brasil, em 1827, no dia 11 de agosto, as 2 primeiras faculdades de Direito. Que o objetivo era de preparar os administradores e os políticos brasileiros. Por isso, o mesmo método de ensino de Coimbra foi mantido. O curso jurídico, originalmente, é chamado curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Isso já remete necessariamente à ideia de que não se trata apenas de estudar rigorosamente o direito, mas também estudar as ciências sociais. As ciências sociais porque havia uma necessidade de uma formação voltada para a diplomacia, para uma burocracia, a organização social e organizacional administrativa no Brasil. Desde delegado de polícia, até ministro, até embaixador, até primeiro-ministro, na época que o Brasil era um regime parlamentarista monárquico, vieram das 2 faculdades de Direito. Houve muito debate entre as autoridades da época para definir onde seriam construídas as 2 primeiras faculdades de direito do Brasil. Foi decidido, então, que a melhor opção era uma para atender a região norte do país e foi escolhido Pernambuco e outra para atender a região sul, em São Paulo. A obsessão do Dom Pedro I, a obsessão do Dom Pedro II e dos seus primeiros ministros e ministros era a fragmentação do Brasil. E essa rebeldia de Pernambuco vai, de certo modo, se amortecer exatamente com a Faculdade de Direito, com os estudos constitucionais que a Faculdade de Direito vai proporcionar. A criação da faculdade aqui é absolutamente fundamental para a história geral do Brasil e para a história de Pernambuco especificamente. O argumento mais importante foi o fato de que São Paulo estava no caminho, próximo ao Porto de Santos, o que facilitaria a vinda dos estudantes do sul do país e também de Minas Gerais. Tínhamos uma biblioteca pública. Quando da discussão dos cursos jurídicos, o Arouche Rendon, que era deputado, ele defende São Paulo, dizendo que aqui tinha sim uma infraestrutura e que nós tínhamos uma biblioteca muito boa, que já contava com cerca de 5.000 volumes. Com a instalação dos cursos jurídicos, a rotina tranquila do país mudou radicalmente. De repente chegaram aí jovens, né, fazendo festas, fazendo serenatas, começaram a fazer peças de teatro, fazer literatura, né? Álvares de Azevedo estudou aqui, né? Escreveu o livro A Noite na Taberna. Multiplicou-se o número de livrarias, o número de casas teatrais, o número de saraus, de gabinetes de leitura. Tudo isso cresceu muito com a vinda da faculdade, com a instalação da Faculdade de Direito em São Paulo. E praticamente tudo que se fazia aqui na Faculdade de Direito ganhava enorme repercussão na cidade e no país. A história do Brasil, a história político-institucional do Brasil, é uma história muito vinculada aos nossos cursos jurídicos. E no dia 11 de agosto também é comemorado o Dia Nacional do Advogado. A data foi criada justamente por conta do início dos cursos jurídicos no país. E você vai ver a seguir os 16 anos da TV Justiça.
Então, a TV Justiça que vem traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos de uma maneira geral. Amanhã, a TV Justiça comemora 16 anos. No dia 11 de agosto de 2002, a nossa programação foi ao ar pela primeira vez, um passo importante para a transparência e a democracia brasileira. De agosto de 2002, nascia uma TV voltada para a justiça brasileira. A TV Justiça já nasce engrandecida quanto à origem em si do material a ser transmitido. A emissora pública foi criada para levar informações do judiciário e deixá-lo mais próximo do cidadão. Ousei tocando o projeto, da apresentação do projeto até a sanção da lei, e a entrada no ar da TV Justiça não decorreu um ano. É uma TV democrática por excelência, democrática porque tem uma grade que não é uma grade específica do judiciário, alcança outros segmentos, né, do direito, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como a advocacia privada, a advocacia pública. A TV Justiça que vem traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos de uma maneira geral, não é só o Poder Judiciário. Mesmo no Congresso Nacional, mesmo nas assembleias, a gente vê que a experiência brasileira é bem diversa do que acontece em outros estados nacionais. Servidores do Supremo Tribunal Federal gerenciam as operações da TV e estão atentos a tudo. No início, eram apenas 30 profissionais envolvidos no projeto. Ele já falava numa nova justiça e ele disse naquela época, talvez um vaticínio, de que a TV iria inaugurar um novo judiciário. E de fato eu penso que nós temos um novo judiciário com esse canal aberto para a população que é a TV Justiça. A TV Justiça amplia e muito ao leigo, né, aos profissionais do direito também, mas ao leigo o conhecimento dos direitos, para que ele possa até perceber, não me respeitaram, eu posso ir atrás, posso ir à justiça para restabelecer esse direito. O Supremo foi pioneiro na transmissão ao vivo de julgamentos, uma iniciativa que inspirou diversos países. Todas as sessões plenárias desde 2002 estão arquivadas. Mais de 20 mil mídias com conteúdos que fazem parte da história do judiciário brasileiro. Hoje, cerca de 150 profissionais que trabalham para que a notícia chegue sempre com uma linguagem clara e precisa e ainda com imagens de alto padrão de qualidade. São 16 programas que, além de falar sobre direitos do cidadão, tratam de questões ambientais, música e literatura. Há também boletins ao vivo e 2 edições diárias do Jornal da Justiça, com as notícias mais importantes do dia. Notícias que saem diretamente daqui, deste estúdio, que passou por várias mudanças, sempre com a intenção de acompanhar as inovações e também facilitar a interação com quem está do outro lado da tela. Já são 16 anos de um jornal didático e de credibilidade. Tudo produzido aqui na emissora e por tribunais parceiros. A última atualização do Jornal da Justiça foi em março deste ano. O novo formato permite o uso de conteúdos gravados pelo celular e exibe quadros novos como Eu Faço a Diferença, Profissões e Consumidor. O Giro na Rede também foi inserido na nova versão, trazendo informações captadas a partir de uma ronda diária pelos tribunais de justiça de todo o país. Nós tivemos aí grandes mudanças nesses de 15 para 16 anos, um cenário de jornalismo todo novo, uma reformulação nos 2 jornais da TV Justiça, trazendo quadros novos, uma interação maior com a população. Também tivemos na linha da programação todos os programas com novas caras, novas vinhetas, novos cenários, uma modernização completa, mudança também na linha editorial,
mas no sentido de aproximar a TV Justiça à população. E há sempre espaço para temas polêmicos e importantes, com impacto direto na sociedade, como decisões sobre o aborto, a aposentadoria e até os julgamentos de crimes de corrupção na administração, envolvendo políticos e agentes públicos. Tudo isso pode ser visto em qualquer parte do mundo pelo canal do YouTube, que transmite a programação da TV, e o Twitter, que permite a interação com o público. Nesses 16 anos, a TV Justiça vem cumprindo seu papel de transparência, informação e garantia de direitos para o brasileiro. Parabéns a todos os envolvidos, né? Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que hoje é quem vai trazer as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite para você que sempre nos acompanha. A gente começa o giro de hoje falando que o Supremo Tribunal Federal vai analisar leis municipais do estado de Minas Gerais que proíbem contratos de licitação com parentes até o 3º grau de políticos e servidores. O relator é o ministro Dias Toffoli. O ministro ressaltou que casos semelhantes já foram julgados pelas turmas do STF e, por isso, o tema deve ser levado ao plenário da Corte com repercussão geral reconhecida, ou seja, com uma determinação jurídica específica para ser aplicada em todos os casos com a mesma discussão. E no Rio Grande do Sul, a Justiça autorizou retomada do contrato de concessão com a empresa Concepa para administrar os trechos das BRs 290 e 116. O contrato, que permitia a cobrança de pedágio e também determinava obras de melhoria nas rodovias, foi encerrado em julho. O motivo foi discordância entre a empresa e o Tribunal de Contas da União sobre o valor do pedágio. E no Rio de Janeiro, 3 pessoas que chefiavam uma clínica de aborto clandestino foram condenadas pela morte de uma jovem. Jandira Cruz tinha 27 anos e morreu durante um procedimento ilegal para interromper a gravidez de 5 meses. Depois disso, o corpo desapareceu. Só foi encontrado após uma semana carbonizado e dentro de um carro. As penas dos 3 condenados somadas passam de 77 anos de prisão. Eu fico por aqui. Você em casa, para rever nossas reportagens, é só acessar nosso site, nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e um excelente fim de semana de Dia dos Pais. Até segunda.